Bom, então, só voltando aqui o que a gente já está estudando, né? Então, aqui a gente está estudando o método da variação dos parâmetros, né? Então, só para a gente lembrar, aqui é o método da variação dos parâmetros. Tem alguns lugares que chamam método de variação das constantes, tá? Mesma coisa. Bom, então vamos lembrar o que a gente estava fazendo, né? Esse método, né? A gente aplica ele para equações desse tipo aqui, né? Ó, y duas linhas, deixa eu só virar aqui, vou colocar aqui, ó. Y duas linhas, né? Mais P de x y' mais Q de x y igual a uma f de x aqui, né? Então, bom, primeiro a gente aplica a equações lineares, né? Aqui o problema é determinar, né, as soluções da equação, da equação homogênea, né? Por isso que a gente começou trabalhando com coeficientes constantes, né? Então, a gente já viu métodos coeficientes indeterminados quando essa f aqui tem derivada parecida com ela, né? Bom, mas o método da variação dos parâmetros, se eu conheço as soluções aqui, as duas soluções linearmente independentes para a equação auxiliar, desculpa, equação complementar para solução complementar para essa equação, né, que é a solução da equação homogênea aqui, y duas linhas mais p de x, y' mais q de x, y igual a zero. Aí eu vou buscar fazer essa variação dos parâmetros para determinar uma solução particular, né? Então, se eu tenho uma equação de segunda ordem, consigo escrever ela desse formato, né, passando o que está multiplicando aqui e dividindo, e eu vou procurar soluções aonde não anula, né, o que multiplica aqui o termo de maior grau, né? Bom, é aí que a gente faz, né? Então, bom, para resolver esse tipo de problema, a gente precisa, né, a solução geral, ela se escreve como uma solução complementar mais uma solução particular, onde, né, YC é solução do problema homogêneo, né, de y duas linhas mais p de x y' mais q de x y igual a zero. Aí, bom, para esse método, né, a gente vai determinar essa solução y de p, ela vai ser da forma U1. Digamos que aqui a gente tem soluções y1 e y2, né? Vou escrever aqui y complementar como sendo C1 y1 mais C2 y2, né? Y1 e y2 soluções linearmente independentes. Então, a solução particular a gente vai escrever desse formato, né? 1y1 mais o 2y2. E aí a gente viu que chega, né, fazendo algumas contas, né, fazendo aquela hipótese de y1 o 1' mais y2 o 2' igual a zero, né? Então a gente cai nesse sistema. Então eu faço a hipótese para simplificar a resolução desse primeiro termo, e aí a gente cai para resolver esse sistema aqui, né? y1 o 1' mais y1', né? y2' o 2' igual a f de x, né? Bom, o que a gente fez? As soluções, né? O 1' a gente obtém como sendo W1 sobre W, e o 2' como sendo W2 sobre W, onde, né, o W é o Wronskiano, né, que é o determinante y1, y2, y1', y2', né? W1 a gente substitui na primeira
coluna aqui, né? 0f de x. Aqui y2, y2'. E o W2 a gente substitui na outra coluna, né? Então, aqui y1, y1', 0f de x, né? Então, aí a gente determina o 1', o 2', integra, e obtém o 1 e o 2 e determina a solução particular. Então, o que a gente tem que lembrar é isso. Quando eu estou aplicando o método das variações dos parâmetros, resolver, né, essa equação, preciso determinar primeiro a solução complementar e a solução particular, usando, né, essa relação aqui do Wronskiano, né, com o determinante dessa matriz aqui. Então, a gente já viu um exemplo, vamos ver mais um exemplo hoje. O exemplo que a gente viu, ele poderia ser resolvido tanto usando esse método, quanto usando o método dos coeficientes indeterminados. Esse segundo aqui, então vou colocar o 2, porque o 1 a gente já viu na última aula. Bom, esse aqui, vamos determinar a solução geral dessa equação de segunda ordem, né? Menos y igual a 1 sobre x. Tá? Observa que essa 1 sobre x, ela não tem derivada do mesmo formato, né? Por quê? Derivada de... que eu derivo para dar 1 sobre x é o ln, né? Derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x quadrado. Então, eu não vou encontrar uma função com esse mesmo formato que eu derive e dá ela, né? Então, que dá ela é a derivada do ln. Né? Então, vamos relembrar aqui o método, né? Aqui a solução. Então, primeiro, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar a solução complementar. Né? Lembrando, o que é a solução complementar? É aqui, ó, a solução da equação homogênea. Para isso, então, a gente vai escrever a equação auxiliar. Então, ali eu estou com m ao quadrado menos 1 igual a 0, né? Então, o que está multiplicando aqui a derivada de segunda ordem é m quadrado, derivada de primeira ordem é 0, né? E termo dependente aqui é 1. Ou seja, as raízes dessa equação são m igual a menos 1 e m igual a 1. São as soluções, né? Então, solução complementar, ela é da forma... Eu estou com raízes reais e distintas. Isso aqui é C1e de menos x mais C2e de x, né? Então, menos a raiz aqui no exponencial e a raiz aqui... Não, menos não. A raiz é menos 1, né? Então, por isso ficou menos x, menos 1 vezes x e aqui 1 vezes x. Então, raízes reais e distintas. A solução complementar é dessa forma, né? Então, vamos determinar agora a solução particular. Aqui, né? Uma solução particular. Né? Ou seja, vou usar o método da variação dos parâmetros. Também a solução particular, ela vai ser escrita nesse formato, né? O 1y1 mais o 2y2. Então, vamos calcular aqui. Então, o método consiste em determinar, né, o 1', o 2', usando esses determinantes, né, o Wronskiano e esses dois. Então, determinar primeiro o Wronskiano. Então, lembra,
Wronskiano de y1, y2 igual determinante. Aqui eu estou com as duas soluções linearmente independentes, né? E de menos x e e de x. Então, aqui tanto faz a ordem, tá? Não vou ter problema. Ó, e de menos x. Aqui, e de x. A derivada do e de menos x é menos e de menos x. E d de x é ele mesmo, né? Então, isso aqui dá igual. Vai ficar e elevado a x menos x mais x, que dá e elevado a zero, né? Menos, com menos ali, mesma coisa, né? E menos x mais x. Ou seja, isso aqui dá elevado a zero, que é 1, mais 1 dá 2, né? Esse Wronskiano aqui dá 2. Então, como eu falei, aqui tanto faz, né, a ordem que você escolhe, por quê? Porque agora, né, a gente tem as duas soluções, né? Então, determinei o Wronskiano, agora eu vou determinar aquele determinante, W1, onde eu vou substituir a primeira linha determinante por primeira coluna, né, por 0, e a f de x. A f de x é 1 sobre x. Então, aqui 0 e 1 sobre x. E aqui eu mantenho, né? Ó, e de x, e de x. Então, esse W1 vai ficar menos e de x sobre x. E o W2, agora eu substituo a segunda coluna, né? Então, aqui ficou 0, 1 sobre x. Isso aqui ficou 1 sobre x e de menos x, né? Bom, então, o 1' ele é igual ao W1 sobre o W. Bom, W1 é menos e de x sobre x. X sobre x. O W é 2, né? Então, a fração principal está aqui. Isso aqui é igual a menos e de x sobre 2x. Né? Então, quem é o 1? O 1 igual, né? Vou integrar isso aqui, fica menos integral de e de x, ou aqui posso colocar o 2 fora, sobre x dx. Bom, e agora, né? O que a gente faz? Eu não conheço uma primitiva imediata para essa função aqui, né? Quais são as técnicas que a gente teria aqui, né? Ó, se eu faço uma substituição, por exemplo, u igual a 1 sobre x, a derivada é menos 1 sobre x quadrado, que não aparece aqui. Se eu tento uma integração por partes, vamos ver se a gente integração por partes aqui caberia. Daria, vamos pensar aqui, se eu chamar o u de 1 sobre x, não, du não, porque vai aumentar o expoente. Se eu chamar, por exemplo, aqui, né, ó, a integral de 1 sobre x, então se eu chamar de dv, né, ó, por exemplo, dv integral de 1 sobre x, ou melhor, né, dv de 1 sobre x dx, só pensar aqui um pouquinho, né, para vocês verem que não cabe também. Então, quem seria o v? O v seria o x. Ah, peraí, que eu acho que essa aqui a gente vai conseguir. Tá, vamos tentar, acho que essa aqui sai para integração por partes. Vamos ver, vamos escrever. Eu achei que não ia sair, mas acho que sai sim, ó. Então, vamos resolver essa integral aí, né? Então, o que eu vou chamar de u? U, eu vou chamar de e de x, du é e de x dx. E eu vou chamar de dv de 1 sobre x dx. Então, quem é v é o... Ah, não, tá certo. ln do módulo de x, tá vendo?
eu não vou conseguir aplicar a integração por partes. Por quê? Aqui, a hora que eu faço, né, o VDU vai ficar ln de x, desculpa, ln do módulo de x e elevado a x, que eu também não conheço uma primitiva. Tá? Então, e o que eu faço nesse caso? Né? Aqui, então, pelos processos que a gente sabe de integração, a gente não consegue determinar uma primitiva para essa função. Então, aqui tem duas situações. Aqui eu posso simplesmente deixar ela assim, ó. Eu vou tirar o parâmetro x aqui, ó, e colocar... eu posso deixar o próprio x, vamos colocar assim, e de x sobre x dx, que eu não conheço calcular uma primitiva. Ou eu posso vir aqui e usar série de potências. Tá? Eu posso, por exemplo, escrever quem que é o e de x sobre x. Ó, isso aqui é 1 sobre x, a série do e de x em torno de x igual a zero é soma n de 0 até infinito, x elevado a n sobre n fatorial. Então, isso aqui é soma n de 0 até infinito, vai ficar x, tá vendo? Não vou conseguir escrever ele como série de potência, não consigo passar 1 sobre x aqui para dentro, porque ele já não vai ser mais série de potências, né? Vou pensar aqui o que a gente faz. Bom, eu vou ter que deixar aqui e começar do segundo termo. Ó, escrever o primeiro termo aqui é 1. É 1 que multiplica 1 sobre x. Então, vai ficar 1 sobre x. Mais a soma n de 1 até o infinito. Tá vendo? Isso aqui não é série de potências, né? Mas aqui vai ficar ó, x elevado a n menos 1 sobre n fatorial. Né? Se eu fosse dividir aqui, eu ia ficar x elevado a n menos 1 sobre n fatorial. Só que, o que acontece? Se eu colocar o n igual a zero, ia ficar 1 sobre x. Né? Mas 1 sobre x, ele não é escrito na forma de série de potência. Série de potência, os termos são todos não negativos. E aí, bom, eu poderia vir aqui e calcular. Então, quem que é a integral de e de x sobre x dx? Bom, isso aqui é o ln do módulo de x, que é a integral desse termo aqui, mais soma n de 1 até infinito, vai ficar x elevado a n, né, sobre n vezes n fatorial, que é integrar termo a termo. Né? Então, a hora que eu integro termo a termo, claro que aqui poderia colocar mais uma constante c, né? Mas como eu estou procurando, vou colocar assim mais uma constante c, como eu estou procurando uma primitiva dessa aqui qualquer, posso usar sem a constante c. Então, ficaria n vezes n fatorial, né? Porque eu somo um no expoente com n dividido pelo expoente obtido. Então, eu consigo escrever ela nesse formato aqui. Tá? Mas como aqui envolve séries, né? Não vai ficar muito elegante a resposta. Então, o que a gente pode fazer? Nesse caso, eu vou deixar o 1 desse formato aqui mesmo, tá? Deixar ele assim mesmo. Mas dá para a gente partir para a série de potências. Né? Se fosse alguma coisa que a gente conhecesse aqui a integral, aqui a gente ia chegar numa série de potências conhecida. Bom, e a U2 vai ser a mesma coisa, né? A U2 vai ser... vamos colocar primeiro a U2', é W2 sobre W. Ó, W2 e de menos x sobre x. Né? Lembrando aqui a fração principal. Então, eu tenho e de menos x sobre x, embaixo 2. Isso aqui é e de menos x sobre 2x. Então, aqui eu vou ter a mesma situação, né? A U2, ela vai ser integral, o meio, né? Dessa integral aqui, ó. E de menos x sobre x dx, tá? É a mesma situação do primeiro caso aqui. A gente não consegue integrar esse termo aqui pelas técnicas que a gente já conhece.
Então, bom, quem que é a solução particular? A solução particular, ela é U1 vezes Y1. U1, vou escrever ela aqui, menos meio de integral deixa eu ver qual que é e de x sobre x dx vezes, deixa eu olhar quem que é y1, a y1 eu usei como sendo a e de menos x, né? E de menos x mais meio, vou colocar aqui até entre parênteses, né? A integral de e de menos x sobre x dx, aqui é de x. Observa que se a gente quisesse, né, fazer isso aqui, ó, eu posso escrever minha solução particular em série de potências, tá? Porque, ó, só que aí eu teria produto, tá vendo? Eu ia ter um produto de séries aqui, isso aqui não ia dar uma coisa muito legal, né? Tem que saber trabalhar com produto, que não é uma coisa muito simples, tá? Mas eu posso escrever nesse formato, que eu estou querendo o quê? Uma primitiva para essa função, uma primitiva para essa função aqui. Então, portanto, né, a solução geral é uma solução geral, né? Y igual solução complementar C1 e de menos x mais C2 e de x mais essa solução particular aí, né? Então, vou colocar esse lado aqui primeiro, que é positivo, meio da integral de e de menos x sobre x dx vezes e de x menos meio integral de e de x sobre x dx vezes aqui e de menos x. Então, essa é a solução geral desta equação aqui, né?